que a gente sempre traz aqui à tona algo que vem durante toda a semana sendo debatido, discutido, e a gente traz entrevistados, pessoas da áreas específicas, para tratar de determinados assuntos. E recentemente a Polícia Federal da Paraíba realizou uma operação que, de fato, investigou alguns golpes que estavam acontecendo, porque uma empresa foi vista aí atuando de forma clandestina no ramo de seguros e muita gente caiu nesses golpes. Portanto, para falar sobre esse assunto e dividir dicas com vocês de como prevenir para não cair nesses golpes, eu estou recebendo aqui nos nossos estúdios o contador, doutor Adjami, está aqui comigo, Adjami Pontes, e o advogado, doutor Matheus César está aqui também. Então, sejam bem-vindos. Eu vou me sentar aqui porque, inclusive, o assunto traz muita cautela para a gente debater sobre isso. Porque muita gente caiu nesses golpes realmente de seguros e, a princípio, a pergunta que fica é: tem como identificar antes de cair esse golpe? Doutor Matheus, primeiro eu gostaria de falar com você a respeito disso, se tem como prevenir para não cair realmente, de fato, nesses golpes, identificar antes. Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Sabrina. É uma alegria imensa estar aqui, né? Eu saúdo também todo o ouvinte que está conosco, o Adjami também. E veja só, nós precisamos ter muito cuidado quando nós falamos de contrato de seguro. Por que motivo? O contrato de seguro ele tem uma característica muito peculiar. Normalmente as pessoas contratam o seguro e não necessariamente percebem o efeito daquela contratação quando firmam aquele contrato. Por que eu digo isso? Porque no mais das vezes o que pode ocorrer é que você contrata um seguro e no decorrer da vigência do seguro você não o acione. O fato é que, por se tratar de uma relação muitas vezes assimétrica, onde a informação ela precisa estar muito clara, então o que nós sempre recomendamos durante o período de pré-contratação, o período que antecede a contratação, de que o segurado ele busque profissionais de confiança para que seja bem orientado e, claro, busque empresas com respaldo. Porque, por exemplo, nós vamos possivelmente falar mais à frente, o mercado de seguro ele é regulado. Existe uma agência, existe uma entidade federal que regulamenta e que fiscaliza as atividades nesse segmento. E toda a apólice de seguro ela precisa estar, por exemplo, registrada neste órgão, que é a SUSEP. Então, esse é um cuidado que nós costumamos oferecer a nossos constituintes, de sempre buscar saber se essa apólice, se esse produto ele possui regulamentação. Porque isso já dá uma certa segurança de que, caso porventura seja utilizado o seguro no futuro, que vai haver realmente a segurança no acionamento da cobertura. Muito importante a gente falar sobre isso. E aí vem aquela pergunta, doutor Adjami, sobre o contador em si. Quando a gente está procurando a questão do que colocar em seguros, a gente sempre gosta de ter uma orientação do contador de forma específica sobre o que é necessário colocar em seguro ou não. O senhor tem um norte para direcionar os clientes, as pessoas a respeito disso, do que pode realmente chegar aí a um contrato, a que é necessário colocar num seguro, uma questão desse tipo? Bom dia também, seja bem-vindo. Bom dia, Sabrina. Bom dia a todos que estão nos assistindo. É importante ressaltar, Sabrina, que não só eu sou contador, eu sou professor da Escola Nacional de Seguros. Além de professor da Escola Nacional de Seguros, eu sou executivo da área há já 30 anos. Eu trabalho com seguros, vivo seguros o tempo todo. E a questão, eu acho que envolve muito o seguro, ela não passa nem muito pela linha contábil. A linha contábil, ela vai olhar muito a questão de gerenciamento de risco desse negócio empresa, né? Quando a gente fala em gerenciamento de risco, os pilares de qualquer empresa é gerenciar financeiramente, gerenciar sua visão ali a nível de marketing, e também gerenciar a relação de risco. E a geração de risco, gerenciamento de risco, tem tudo a ver com a pauta de seguro. Quando a gente fala sobre todas essas questões que envolvem a circulação dessa mercadoria, é importante lembrar que o que o Matheus falou, primeiro, procurar a entidade ali registrada na SUSEP, mas antes disso até, verificar se a pessoa que oferta o seguro, ele realmente é um corretor de seguros. Porque o corretor de seguros é a pessoa apta a vender seguros. Se você escolhe um corretor de seguros, que ele apresenta para você todo o registro de SUSEP, e aí ele vai trazer com certeza seguradoras dentro do mercado, seguradoras sérias, que têm lastro financeiro para pagar o sinistro, é sempre importante a gente voltar um pouco e entender a finalidade do seguro. A finalidade do seguro é restabelecer o desequilíbrio econômico perturbado.
Então, se eu tenho algo que eu constituí para mim, foi com tanta dificuldade, que eu comprei meu carro, meu veículo, que passei tantos anos pagando por esse financiamento, lógico, se eu contrato um seguro, eu quero ter a certeza que no momento que vier a acontecer o tão fatídico sinistro, né? E o sinistro é aquela parte ruim, é a fatalidade que aconteceu, eu tenho a certeza que vou receber a indenização. E eis o fato pelo qual precisa ter esses cuidados, para que não fique solto no ar e acabe que a pessoa ela não receba o que é de direito. Pagou tão caro e não vai ter direito. Muito importante falar sobre isso realmente, e principalmente na questão assim de como identificar essas empresas que realmente estão aptas a fazer esse tipo de contrato, a questão desse seguro, porque como a gente viu aí no golpe, são empresas clandestinas, a gente nem sabe de fato o ramo que elas deveriam estar atuando, mas acaba como o mercado oferece isso e a necessidade da pessoa de ter realmente seus bens inseguros, então em cada esquina você encontra alguém oferecendo, olha, coloca teu imóvel, tua moto, teu carro, o bem que você adquiriu aqui, que a gente tem como fazer um seguro bacana. E você, naquela propaganda, acaba se envolvendo daquela forma. Então, como é que a gente pode fazer? Como é que o consumidor deve agir, deve ter os olhos abertos antes de contratar esse tipo de serviço? Que recomendações vocês dão nesse sentido? Bem, inicialmente, como nós falamos, é a pesquisa de que esse seguro ou essa oferta está vindo por um corretor de seguros. Acho que tem que ter o corretor de seguros nessa empresa. O corretor de seguros, ele precisa ser a pessoa, ele é a pessoa apta, né? Existe um curso de formação igual a qualquer outra profissão, o corretor é formado. É preciso solicitar, então, a esse corretor, sua carteirinha da SUSEP, seu código de registro. Então, feito isso, você já atenua sensivelmente os riscos de fraude. Em consequência, essa empresa seguradora, então, que ali está sendo apresentada, se ela tem realmente registro procedente na SUSEP. Acho que esses dois aspectos, eles ajudam bastante no entendimento e na questão de minorar esse risco de fraude, de perda, né? Mas se a gente falar sobre o que é que tem que ter no contrato, que eu quero que vocês tragam aí para os nossos telespectadores, para ele conhecer de fato como é o contrato, já que a gente está falando, caiu no golpe, e aí, doutor Matheus? Cair num golpe desse tipo de seguro, é uma fraude, o que é que eu devo fazer? Como ter meu dinheiro de volta? Como realmente restituir toda essa situação? Tem como? Quais são os procedimentos? Veja só, Sabrina, essa é uma pergunta bastante interessante, porque veja, a operação de uma, como foi o caso lá de Campina Grande, que é uma associação de proteção veicular, ela, ao mesmo tempo que é uma operação que não é regulamentada, mas a gente parte do dado fático de que o número de empresas que atuam neste segmento, né, realizando esse tipo de atividade, tem aumentado consideravelmente. E o que ocorre é que, como todo contrato, que não deixa de haver um contrato, existem deveres e existem direitos quando você ingressa numa associação desse tipo. Então, dentro de uma visão mais legalista, é preciso entender que ao adentrar numa associação, você passa a ter obrigações a cumprir dentro daquela associação. Então, de imediato, o que é que nós recomendamos, caso o cliente ele tenha essa percepção, resolva buscar um serviço, um produto regulamentado pela SUSEP dentro do mercado propriamente de seguros? Primeiro, que ele busque o rompimento desse contrato, que ele busque a rescisão do contrato. Normalmente esses contratos eles são remunerados por contraprestações mensais. Isso. Então, num primeiro momento, deixar de ter essa obrigação através da rescisão é o primeiro passo. Já numa linha mais, como posso dizer, numa linha mais ostensiva, né? Em alguns casos é possível se pleitear até uma eventual restituição, mas a gente já entra numa linha mais subjetiva de que o consumidor ele teria sido enganado, de que houve algum tipo de... que foi ludibriado a contratar alguma coisa achando que estava contratando outra. Mas a gente acaba que entra numa questão mais subjetiva. E isso eu estou falando no caso do consumidor que não teve sinistro e que não teve a falta dessas associações. No caso do consumidor, né, ou do associado nesse caso, que teve o sinistro e que não teve o seu atendimento, Sim. de fato, o que nós recomendamos é que haja, no primeiro momento, o acionamento extrajudicial
dessa empresa e, em seguida, não se resolvendo, que se busque um advogado. Sempre recomendamos que se busquem advogados especialistas, porque vão entender como é que funciona o mercado, como é que funciona se trata a situação, a atividade, né? E, em seguida, busquem a ação de reparação pelos danos, no primeiro momento material, o dano material, e, eventualmente, também os danos morais. E aqui, claro, cabendo sempre a boa orientação profissional para encarar a situação concreta. Por exemplo, se trata de um motorista de aplicativo, esse motorista de aplicativo, no tempo que ele ficou sem o veículo, ele teve a despesa que nós chamamos de lucros cessantes. Ou seja, ele deixou de faturar, deixou de receber enquanto aquele veículo estava impossibilitado de trafegar. Então, isso nós falamos da parte civil. O que nós vimos em Campina Grande na última semana foi, além de tudo, a deflagração de uma operação policial, ou seja, uma ação penal movida pelo Ministério Público Federal. E, nesse caso, quem titularizou foi o Ministério Público, porque se tratava de uma questão de crimes contra o sistema financeiro. Então, envolve uma competência ainda, por assim dizer, na linguagem leiga, mais séria, né? Mas, ao consumidor médio, né, o que nós recomendamos em primeiro lugar é, se você percebeu que o ideal é migrar para o mercado regulado, solicite a rescisão nesse contrato, busque um profissional registrado e, num cenário mais gravoso, aí sim, busque um advogado para que você venha a ser ressarcido caso você esteja numa situação efetiva de prejuízo. Exatamente, e até pela questão do Código do Consumidor, você pode estar insatisfeito com essa empresa, rompe ali aquele contrato, faz uma negociação e aí parte para outra empresa, depois de você já ter um certo conhecimento de que outra empresa está te oferecendo aquilo que realmente você precisa. E aí onde vem, doutor Adjamí, que tem toda a sua experiência na questão dessa área de seguros, sobre o contrato. O que é que deve ter nesse contrato? Quais são as orientações também, não só para quem está consumindo aquele tipo de contrato, mas para quem está oferecendo também, as empresas. O que é que não pode faltar nesse contrato para realmente, de fato, ser algo legal? Sabrina, é importante entender o início, o conceito básico da questão da mutualidade, né? A mutualidade, ela parte do princípio onde várias pessoas, elas cotizam entre si com um objetivo único. E esse objetivo seria a indenização de algo, nesse caso, o veículo, que é o que nós estamos tratando. E tanto a cooperativa quanto a seguradora faz isso. A grande questão é que a seguradora, quando ela parte para esse segmento, necessariamente ela precisa compor uma reserva, e essa reserva, ela é intocável. Essa reserva serve exatamente para garantir ao consumidor a indenização. Quando nós falamos de proteção veicular, nós também constituímos uma reserva, mas essa reserva ela não é garantida, ela é adquirida em função das mensalidades que são cotizadas. E essas mensalidades, em algum momento, ela pode faltar. Por quê? Porque eu não tenho nenhum órgão que regule e que confira que está lá guardado aquele valor e que aquele valor servirá exatamente para cobrir essa indenização. Então, é mais ou menos assim na prática. Eu fiz o seguro, eu sei que no momento que acontecer, a seguradora, por ordem e por força de regulação, ela vai ter um fundo guardado e esse fundo vai ser pego e indenizado. No caso de uma proteção veicular, esse fundo pode acabar. E como não tem a necessidade de compor reserva, não existe nenhuma regulação, você vai entrar numa fila sem fim. E essa fila pode ser que um dia você receba, quando ele tenha algo arrecadado, ou pode ser que você nunca receba. É claro que quando a gente fala, não só olhando no aspecto técnico, mas também no aspecto comercial, houve um aumento muito grande das cooperativas, de empresas de proteção veicular a partir da pandemia, até por uma questão muito simples, 19 milhões de desempregados. Isso. E as pessoas buscavam proteção de alguma forma. Só que, às vezes, acaba que no anseio de proteção, você procura o método mais barato e não mais seguro. E o objetivo do seguro é vender segurança. A proteção veicular é vender algo que, de repente, pode ser que dê certo, mas pode ser que não dê certo. E aí vem todas as consequências judiciais, ao qual o doutor Matheus tem falado aqui.
Exatamente. E aí foi o que aconteceu com o pessoal de Campina Grande, que assim foi o maior tumulto, e foi bom o senhor falar nessa questão de fundos, porque foi dito muito nas reportagens a respeito disso, que o próprio Ministério Público e a própria polícia chegou, de fato, a encontrar essas fraudes por conta do número muito alto de pessoas que já tinham para receber o fundo, não recebiam, iam atrás, não existia, e ficou aquela confusão, demoraram a responder, e foi 1, 2, 3, 30, 42 processos ao todo, envolvendo uma determinada empresa. Então, assim, não é algo que a gente está falando que acontece uma vez perdida. Não, está acontecendo sempre isso, e é preciso ter essas orientações. Por isso que a gente sempre diz, em termos de se documentar, o que é que vocês orientam, tanto na parte jurídica quanto na parte da experiência que tem toda essa questão do contrato, o que é que vocês orientam em termos de o cliente, o consumidor se documentar para realmente, se acontecer um fato como esse, ele ter como provar que ele fez a coisa certa, que ele estava pagando em dias, que ele tinha toda a organização e que, infelizmente, caiu num golpe ou teve um procedimento negativo como esse? Veja, Sabrina, é como eu toquei superficialmente na resposta anterior. Quando nós entramos na análise da intenção do consumidor, ou seja, naquilo que ele pretendia contratar ou não, a gente acaba que recai numa situação de cunho mais subjetivo, ou seja, eu tenho que provar que eu tinha intenção de contratar algo e acabei contratando outra coisa. E nessas horas, o próprio Código do Processo Civil, ele tende a privilegiar as provas documentais. Então, é imperioso, é necessário que os clientes, que os associados, os consumidores em geral, busquem as vias por escrito daquilo que eles estão contratando, porque naquele documento vai conter ao menos um CNPJ, uma razão social. Isso, numa eventual ação judicial, vai facilitar um pouco o trabalho do advogado para tanto buscar a pessoa jurídica, como eventualmente, no caso de alguma insolvência, buscar a própria desconsideração da personalidade jurídica para buscar o patrimônio dos representantes daquela empresa. E sempre digo, com essa informação, veja, nós conseguimos ter um material para poder trabalhar e conseguir até mesmo buscar cautelares, ou seja, buscar bloqueios nos patrimônios para garantir um eventual cumprimento daquele direito. Mas veja, tudo parte de se documentar. Que documentos, Matheus? Sem dúvida, a proposta por escrito, os termos que eles lhe exigirem, né? No caso do seguro, a matéria-prima do contrato de seguro é a sua declaração inicial de risco. Isso. Ou seja, onde vai constar ali seu nome, seu CPF, seu endereço. No caso de um veículo, os dados do veículo. Ou seja, buscar se munir de tudo aquilo que subsidiou a contratação. Em especial, e aí realmente eu dou o destaque novamente, a proposta. A proposta eu acho que é o começo de tudo, porque nessa proposta vai estar consignadas as informações gerais, sobretudo as informações da outra parte, para que numa eventual cobrança a gente tenha pelo menos por onde começar. Exatamente. Olha só, gente, segue essas dicas, segue essas orientações. Você é de casa que está pensando em fazer um contrato de seguro, está querendo realmente saber por onde começar, procure os especialistas, procure pessoas que realmente têm conhecimento na área para que você não possa errar, porque aí você vai ter toda uma orientação a respeito disso. E claro, eu não vou deixar vocês aí de casa sem esses conselhos, sem essas dicas. Por isso, para a gente finalizar, além de agradecer a participação de vocês, eu quero, doutor Adjani, que o senhor finalize, inclusive, dizendo: seguro é seguro? A gente deve continuar acreditando no seguro? Olha, Sabrina, eu posso te falar que se sua intenção é contratar uma proteção para o seu veículo especificamente, contrate um seguro. O seguro, ele é de verdade. Ele tem reserva, ele tem comprometimentos, o mercado ele tem se mexido em relação a isso. Hoje existem produtos de seguros de valores mais acessíveis, né? Existem hoje modelos de seguros intermitentes, existe uma nova modalidade que é de assinatura mensal. Então, o mercado ele vem também tentando se adaptar a esse novo negócio, a esse momento de crise ainda que o país enfrenta. Então, assim, se você vai fazer um seguro, faça um seguro. Genérico é só remédio. Então, assim, não se compra seguro genérico é só remédio. É verdade, que bom. Obrigada, viu, pela sua participação, doutor, também aqui nos nossos estúdios, aqui fazendo toda essa cobertura. Doutor Matheus também, meu muito obrigado. E, claro, antes de fazer o seguro, o contrato, tudo bem direitinho, procurar um especialista, né, doutor?
Com certeza, Sabrina. Acho que o recado é exatamente esse. Sempre procurar profissionais de confiança, profissionais que tenham a sua integridade comprovada, inclusive de forma objetiva. Como o Adjamir falou, o corretor de seguros ele precisa passar por uma formação obrigatória para se dizer corretor. Não é qualquer pessoa que pode se dizer corretor. Então, veja, esse é um dos segmentos, Sabrina, mais tradicionais da economia como um todo. Nós temos registro de apólices de seguro que datam da época das expedições marítimas. Então, é um ramo da economia extremamente tradicional e dizem os entendedores, inclusive conservador. Então, é importante que se confie nesse mercado e sempre, claro, se manter atento. Né? Temos que ficar sempre atentos, porque não adianta a gente se apoiar, eu digo sempre aos meus clientes, não adianta, enquanto consumidor, sempre se apoiar como se fosse hipossuficiente. Exato. É preciso que o consumidor ele tenha uma postura mais ativa nas contratações, para que ele saiba efetivamente o que está contratando. E, de modo geral, é isso. Eu diria essa mensagem para o nosso telespectador: confie nesse mercado, mas, claro, tenha atenção. É como tudo na vida, a gente não pode entrar sem saber onde está se metendo. Então, busque realmente profissionais de confiança, busque produtos consolidados, porque certamente o mercado também está se atualizando, como a Adjamir falou, está se atualizando e eu tenho certeza que vai se atender os fins que se almeja, que é a estabilização social, pacificação, a resolução de conflitos fora do Poder Judiciário. Isso. É isso que nós almejamos e acreditamos nesse mercado. Tá aí, olha aí, que bacana. Obrigada, doutor Matheus, obrigada, doutor Adjamir, aqui pela participação no nosso programa, viu, pessoal aí de casa? Qualquer dúvida também, vocês sabem aqui que a gente sempre tem um contato das pessoas que a gente traz. Inclusive, só pra gente finalizar, deixa eu pedir, vocês têm Instagram, pra gente dizer, eu sempre peço no final das entrevistas que alguém disponibilize um canal direto que a gente possa até conversar, porque alguém aí de casa pode, inclusive, até, vou tirar mais alguma dúvida e ter contato com vocês. Qual o Instagram de vocês? O nosso é o Descomplicando.seguros. Ele fala exatamente de toda a pauta relativa a seguros, então quem quiser acompanhar, a gente fica muito feliz de estar lá, a gente está sempre falando um pouco sobre esse mercado e os movimentos do mercado. E a gente fica aguardando aí muitos novos seguidores, né? Aí, ó, tá bom, bacana. Então tá complicado? Descomplicar aqui com os meninos que vai dar tudo certo, viu, pessoal? Tá aí, mais uma vez, meu muito obrigada. Que entrevista maravilhosa. Conhecimento é tudo, né, pessoal? E lá no Meu Sertão, como a gente sempre costuma dizer, sabe aquele confia desconfiando? Pois é, confia desconfiando e vá atrás de um especialista que não tem erro, tá bom? Pessoal, fica aí, continua ligadinho no nosso programa, que eu vou a um breve intervalo comercial. Ainda tem muitos assuntos bacanas pra gente discutir aqui com você nessa manhã especial de quarta-feira. Então, não sai daí que eu volto já já.